Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso De Olho no Mercado. Hoje é 4 de dezembro e, como o pessoal diz, sextou, né? Hoje é sexta-feira e estamos entrando aí no final de semana. Então vamos lá, gente. No pregão de hoje, o mini índice futuro teve um movimento aí de alta, né? Aos trancos e barrancos, na verdade aos poucos, né? Não aos trancos e barrancos, né? Aos poucos o mini índice vai subindo. Eu decidi fazer a projeção de Fibonacci, pegando como referência aqui, ó, este primeiro pivô, né, da tendência, e nós temos o próximo alvo, que ele já atingiu um primeiro aqui, na região de 112, o próximo alvo em 117.657, tá? No gráfico diário, alvo do mini índice é este, 117. Está acima aí, né? Na verdade está um pouco abaixo, porque o mini índice ele tem uma discrepância, né, em relação ao Ibovespa. Quer ver? Vamos pegar aqui o Ibovespa à vista. O topo histórico do Ibovespa à vista. Não, sei o que é de 119. E o alvo também é o mesmo, né? Ibovespa à vista tem alvo, nesse caso aqui em 117.220, tá? Ibovespa à vista também subindo aí em super tendência acima da média de 8 períodos. O BOVA11, que é o ETF, que há uma discrepância, né? O topo dele está R$ 115 reais, e o próximo alvo dele R$ 111 reais, tá? Esse é o próximo alvo aí de BOVA11. Small, índice Small Caps, que é o Small 11, é o ETF, atrelado ao índice Small Caps, ele tem o alvo de Fibonacci em 134,45, tá? Esse é o alvo de Fibonacci aí para Small 11. Voltando ao índice futuro, subiu hoje. No gráfico de 5 minutos, o que nós tivemos foi um gap de alta, né? E aí o preço corrigiu. Vamos colocar aqui só a média de 20 períodos. Ele teve um grande gap de alta, corrigiu até a média de 20, subiu. Este candle aqui confirmou este pivô e subiu um pouco, não muito, mas ele se lateralizou na maior parte do tempo, tá? E ele subiu até por volta de 11 horas, né, antes de meio-dia, e se lateralizou até agora, tá? Então essa alta ela foi mais devida ao gap de alta que se formou no mini índice, tá? Ele abriu um gap de alta e subiu pouco aí. Depois que ele confirmou, vamos ver aqui, ó, ele confirmou o pivô formado, ele subiu 600, na faixa de 600 pontos. Claro que impossível, né, você pegar tudo isso, a não ser que você tenha tivesse o alvo aí pré-definido. No stop barra você sairia com talvez 300 pontos, no máximo 400 pontos, tá? Não foi muito lucrativo, não teve uma tendência forte de alta no mini índice, tá? O índice, né, o mini índice, o índice futuro, ele tá subindo, mas ele tá assim, né, aos poucos. Ele sobe, ele parece que dá uma segurada, então nada muito animador. O mini dólar, ele havia formado queda, teve uma leve alta, uma correção pequena, né, dessa grande queda que teve. O alvo do gráfico diário, tendo como referência o pivô de baixa formado, para o mini dólar 4,96. Tá, esse é o alvo aí para o mini dólar. No gráfico de 5 minutos, ele subiu, rompeu a média de 200 para voltar a cair abaixo da média. Ele havia se lateralizado. Ele rompeu essa região de lateralização aqui, né? Aqui que ele rompeu essa região, mas considerando toda a região, porque a gente não pode definir um suporte ou uma resistência. O suporte é abaixo do preço, a resistência é acima do preço, tá? Então, por exemplo, neste momento, aqui 5,12 é suporte, 5,17 é resistência, tá? Então a gente não pode definir como apenas uma linha, né? A gente tem uma região. Então olha só, rompeu essa região por volta de 5,15 e caiu
até 5,19, tá? Formando aí mais ou menos aí, ó, quase 30 pontos. Mas, e aí é importante o seguinte, no gráfico de 5 minutos, no gráfico intraday, principalmente nesse prazo, 5 minutos, a volatilidade é enorme. Você pode ver que ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai. Eu tenho para mim que o melhor método de trading é utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos. Só ela. É ela e a de 200 períodos, tá? E aí você espera a formação de um pivô, tá, sobre essa média. Então, por exemplo, aqui caiu forte, beleza, você não faz nada. Ah, caiu, rompeu a região de suporte. Pra mim, né, nada a fazer ainda. Você espera corrigir até a média de 20 e voltar a cair. Porque quando ele vem, ele corrige até a média de 20 e ele volta a cair, se ele tivesse rompido aqui, ó, ele teria formado esse pivô de baixa, e quando ele cai, ele teria confirmado o pivô de baixa. Então, o esperado, o que a gente espera? Né, o setup barra elefante, o setup ponto contínuo. A gente espera a tendência entrar, então você não pega, porque muita gente fica na ânsia de pegar o primeiro pivô da tendência. O melhor é você não pegar o primeiro pivô da tendência. Aí o pessoal fala, ah, mas se você esperar muito, você pode perder. Ó, é melhor você perder oportunidade do que você perder dinheiro, tá? É melhor você perder oportunidade do que perder dinheiro. Então, se a tendência de baixa, lá no gráfico diário, você vai lá, ele tá baixista, a média tá caindo forte, tá? Então, você esperava o que hoje? Esperava a queda, tá? Você espera a queda, ele pode... Claro que a qualquer momento ele pode corrigir, mas se você for no gráfico de 5 minutos ele começa a cair forte aqui, ó, o que você vai esperar? Você vai esperar a queda. Você vai esperar que ele, né, ele está entrando em tendência de baixa no gráfico de 5 minutos. Só que você não fica, né, entusiasmado aí com essa queda. Você espera a formação do pivô e a confirmação. Tá? A identificação de pivôs é uma das coisas mais importantes. No nosso curso Fundamentos de Análise Técnica nós temos isso. Se você não é assinante ou não quer ser assinante, você pode adquirir o nosso curso aqui na Udemy, aproveitando que está com 5 horas na Cyber Week, tá? Por R$ 22,90. Ele é R$ 69,90 por R$ 22,90. Tá? Essa identificação aí de pivôs eu explico nesse curso. Identificação de pivôs, tendências e tudo mais. Então, o que você faz? Você espera ele corrigir. Formou o pivô, o que deveria ser formado aqui para a gente operar? Sobre a média de 20, a média de 20 em queda, inclinada para baixo, com volumes em queda, a gente, um candle barra elefante, tá? Assim como esses aqui, ó, a baixista deveria ser formado sobre a média de 20 períodos. Se ele fosse um candle barra elefante, o setup seria setup barra elefante. Se fosse um candle que não fosse o maior, mas mesmo assim fosse um candle baixista com um volume grande de queda, seria o setup ponto contínuo. Se tem muito volume, ele é válido. Entrada abaixo dele. Se você não quer operar aqui, você quer esperar a confirmação do pivô, espera a confirmação do pivô. Você entraria vendido somente em 5,11. Tá? Você entraria vendido somente em 5,11. Por quê? Porque ele tinha formado o primeiro pivô e aí ele ia confirmar esse pivô. E quando ele faz isso, ele mostra que a tendência lá vai continuar. Não foi o que ocorreu. O preço, quando ele voltou para corrigir, ele voltou acima da média de 20 períodos. Logo, dentro de um trade system, isso aqui é o pulo do gato, tá? Para o day trade em mini índice e mini dólar. Média usada, média de 20 períodos, média de 200 períodos. Entrar no trade, correção, depois de uma correção até a média. E depois da formação do primeiro ou do segundo pivô da tendência. Aqui ele estava numa região que é embolada. Aqui numa região de lateralização. Ele veio, quando ele rompeu, você espera então esse movimento de queda formar um pivô. E depois que ele forma um fundo mais baixo do que um fundo anterior, e ele vem e forma um topo mais baixo, ele forma um topo mais baixo. Aqui ele formou um topo mais baixo, só que ele não voltou a cair.
tá? Ele não voltou a cair e não rompeu o fundo, porque é topo alto, fundo baixo, topo mais baixo e fundo mais baixo. E assim vai formando topos e fundos ascendentes. Descendentes, perdão. Ascendentes é na tendência de alta. Descendentes. Ele forma topos e fundos descendentes. Nesse caso aqui, foi interrompido esse movimento de queda, tá? E não houve o rompimento abaixo do fundo formado, o fundo mais baixo formado. Então, a tendência de baixa, ela foi interrompida, nada a fazer. Logo, quem opera tendência e quem opera a média de 20, hoje fez nada. Tanto no mini dólar quanto no mini índice, tá? Não fez nada. Olha só para você ver o dia de tendência. Como que o dia de tendência é bacana. É bacana. Olha só, ele vem, cai, ele corrige até a média de 20. Você não ficou satisfeito com esse candle aqui, ó. Não estou satisfeito. Ó, o volume foi acima da média, né? Acima da média de 20. Mas você não está satisfeito. Você coloca aqui no rompimento do pivô. E com stop lá em cima. Ele lateralizou mais um pouquinho, caiu. Quem opera a barra elefante, operou este candle aqui, ó. Foi na mínima deste candle. Você opera, ele cai, aí ele sobe. Quando ele sobe, ele se aproxima da média de 20 e volta a cair. Aí ele caiu com uma inclinação menor, se aproximando da média de 20, mas ele nunca ultrapassa a média de 20 períodos. Veja quantas vezes ele cai, se aproxima da média, cai, se aproxima da média, cai, voltou na média, formou esse candle. Esse candle aqui, ó, dava a entender que ele ia continuar a cair. Só que não caiu, ele caiu só um pouco assim e voltou a subir. Tá? Então sua condução pode ser por candle, stop barra em cada candle. Eu explico isso no curso também. A sua condução pode ser pela média. E quando é pela média, lá no curso eu explico condução pela média. Tá? Você pega como referência o candle que violou a média. Ok? Então, você olha para um dia como hoje, aí você fica, nossa, eu podia ter entrado aqui, não sei o que. Só que não, meu amigo. Não, se o seu trade system é de tendência e a média que você usa para entrada é a média de 20 períodos, não, hoje não teve entrada. Não teve, sabe? No dia aqui, ó, no dia 3, ontem teve. Ontem foi um dia de tendência aqui de queda no dólar, no mini dólar, tá? Então, é isso que você tem que colocar na sua mente. Sendo que 2/3 do tempo, ele não vai estar em tendência. Então, você vai, a cada 3 dias, digamos assim, é uma análise a grosso modo, mas a cada 3 dias você vai operar digamos assim, tá? Essa relação aí, você pode ver aqui no gráfico diário, ó, candle, dia de tendência, dia de tendência, dia de tendência. Ele caiu e subiu forte, vamos desconsiderar. Subiu um pouco, mas não rompeu a máxima. Rompeu, voltou. Então, lateralização, 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 rompeu a mínima. Foi pouco. Lateralização, lateralização, subiu, e aí foi lateralização. Aqui tudo lateralização. Esse dia rompeu a mínima do dia anterior. Tendência, lateral, 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 tendência, lateral, tendência, lateral. Você pode ver aí, ó, em maior parte do tempo é lateral. Dentro do mês de novembro, a tendência foi de queda, foi de baixa. Dias de tendência foi 1, 2, 3, vamos considerar isso aqui, 4. Tendência assim, né, que o preço ele rompeu a mínima e ele caiu bastante, tá? Então 1, 2, 3, 4. Não, aqui foi toda a lateralização. 5, entre 20 dias, 5. Não é 5. É claro que você pode ter pego um aqui, ó. Esse aqui foi pequeno, né? Mas talvez deva pegar. Aqui também rompeu um pouco. Aqui subiu, já rompeu a máxima, foi no sentido inverso. Aqui também. Então, se você for olhar, de 4 semanas, você opera uma semana. A tendência
uma semana. Então, se você pega 4 semanas, 5 dias úteis, 20 dias. Então, dentro de 20 dias, espalhado, né, dentro desses 20 dias, você tem 5 dias de tendência, tá? Então, você ficou 20 dias dentro do mês, operando aí, esperando uma oportunidade de day trade. E você operou tendência no prazo intradiário somente em 5 dias. Durante 15 dias você ficou sem operar. Mas nos 5 dias que deu operação, você lucrou aí, né, com a tendência. Tá? Então, isso para você ver aí a relação aí dos dias de tendência e sem tendência. Tá? Vamos ver, já falei sobre, né, o BOVA, o Small. Vamos falar sobre... Vamos aqui rapidamente, então, nos papéis que mais subiram e mais caíram. Dentre os que mais caíram, nós temos PMAN 3. PMAN 3 havia rompido a média de 200 períodos no gráfico diário, caiu, está fazendo um movimento aí de correção. Tá? Então, assim, né, olha só, ele agora formou um outro pivô. Ele vai confirmar o outro pivô se ele romper. Ele voltou abaixo da média de 200. Ele vai ter que romper de novo a média de 200 períodos. Tá? BBRK rompeu a média de 200, está caindo. Está afastado da média de 20 períodos. PDGR 3 segurou na média de 200 períodos, não conseguiu romper. Está caindo. Vamos ver se esse movimento aqui, ó, de alta, se a queda ela vai se dar até a média de 20. Tá fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, e se ele vai voltar a subir rompendo a média de 200. Se ele voltar, ele vai ter a confirmação desse pivô. Então, tem que esperar aí esse movimento acontecer. TASA 4 está extremamente afastado da média de 20 períodos. Né? Quanto mais afastado, maior há uma pressão aí de queda. Tá? Quando resolver fazer uma correção até a média de 20, vai ser dolorido. TASA 3 está na mesma direção, tá? Porque é o seguinte, tá, isso aqui, ó, quando em movimento de alta, você vai conduzindo trade aí, ó, stop barra. Stop, TASA 3 aí, ó, vamos ver, 5 centavos abaixo da mínima de hoje em 15,95. Esse é stop de TASA 3, TASA 4, stop em... Peraí, vamos ver a mínima de hoje. A mínima de hoje foi em 16,40, 16,35 é o stop de TASA 4. E você vai conduzindo. Uma hora ele vai cair e vai acionar o stop. Tá? Então, se você já está dentro, beleza, maravilha. Vai conduzindo aí, ó, até ele... Você vai conduzindo até ele romper, tá? CSN A3, olha só, ameaçou, começou a cair, fez uma lateralização. Esperava-se que o preço ia vir até a média de 20 períodos, não veio, ele já rompeu já a máxima, né, com esse candle barra elefante aqui. Possivelmente esse candle está sobre a média de 8, né, olha só, está sobre a média de 8 períodos, só que para quem tem a média de 20 períodos como referência, tá, é esperar a média X20 chegar no preço. O que acontece é o seguinte, você vê o preço subindo, e aí você entra rápido. Eu vou dar um exemplo sobre olha para você ver como é que é delicado um trade, até mesmo swing trade. Betou 3, a gente estava vendido. Betou 3, acionou aqui, ó, setup barra elefante no gráfico diário. Tá? Esse candle aqui, ó, do dia 30 do 11, candle barra elefante, formou um gift que ele caiu um pouco. O OBV em queda, o OBV tá, olha só, como é que ele tá nas mínimas. Ele caiu bastante, tá? MACD estava baixista, olha só, os volumes baixistas. E aí, hoje, Betou 3 estopou. Formou o nosso stop, estopou. Tá. A nossa referência é a média de 20 períodos, né? Volume e tudo mais. Aqui, até aqui, ó. Armou o setup. Tá? Não tá errado. O setup estava armado. Só que pra você ver qual que foi o nosso erro. O nosso erro foi isso daqui, ó.
No gráfico semanal, o candle, eles estão afastados da média de 20 períodos, tá? Nós entramos no momento em que houve correção até a média de 20 e ele voltou a cair, mas no gráfico semanal não, ele está afastado da média de 20. Então, o melhor momento para ter entrado era aqui, ó, na venda aqui, ó, abaixo, próximo à média de 20 períodos, tá? Por isso que, né, o melhor é você pegar e você operar os dois correlacionados, tá? Você operar os dois correlacionados. Nós entramos vendido num ponto, né, o setup armou no gráfico diário, mas no gráfico semanal não. No gráfico semanal houve, olha só, olha como que está afastado da média de 20 períodos. Isso aqui é um movimento de correção. Ele pode, a chance é que ele vai voltar a cair, porque o OBV aqui, ó, ele está muito baixo, tá? Só para você ter uma ideia, o OBV ele tá no mesmo nível quando o preço estava em 28,44. Os níveis de OBV estão em R$ 28,44, tá? Por isso que para você ver que a tendência é de baixa, tanto no gráfico diário quanto no semanal. Só que nós pegamos no momento em que a correção ela vai se iniciar. Nós entramos vendidos no momento que a correção, da tendência de baixa, ela é, né, um movimento de alta, tá? Então, nós fomos estopados, porque no gráfico semanal houve isso. Pode até ser que ele venha se lateralizar, tá? A tendência, tecnicamente, a tendência é de baixa. Só que é igual eu falo, né? O pessoal lança tabelas, lança planilhas e tudo mais, né? Falando, papel X, Y, Z estão em tendência de alta, de baixa, de não sei o que. Beleza. Só que para você ver que você tem que entrar no melhor momentum. Aliás, no melhor momento não, no momentum. O ideal é você estar alinhado a sua entrada no gráfico diário e no gráfico semanal, tá? Possivelmente eu não olhei o gráfico semanal. Não olhei o gráfico semanal e não vi que estava tão afastado assim em relação à média de 20 períodos, tá? E aí acabou que dentro do nosso, né, colocando o stop aqui acima aqui, né, do candle barra elefante, fomos estopados, tá? Paciência, Betou 3 estopou, mas Betou, que é a B2W, está em tendência de baixa. Isso aí é para mostrar um erro, tá? Isso aí, né, nós nem sempre acertamos. Eu não acerto 100% das vezes. É impossível no mercado, na bolsa de valores, acertar 100% das vezes. Se você olhar os outros papéis, que nós estamos, né, na planilha de setups, eles estão indo. Tupi 3. Vamos colocar aqui, ó, o gráfico diário. Não, vamos colocar aqui no gráfico diário. Só para mostrar para vocês os papéis. Olha só. No gráfico diário, Tupi 3 está indo. Quase atingiu o alvo. Está corrigindo. Né, vai corrigir até a média de 20 aqui, ó. Vai voltar para o mesmo preço de entrada. Para possivelmente voltar a subir. OBV está alto. Tá? RDNI. RDNI está subindo. Acionou aqui um pouco, mas ele ainda está sobre a média de 8 períodos, né? Vamos ver se vai. O OBV ele está num nível bom. Ele não subiu, né? Ele não estava acima da máxima histórica, né? Isso me incomodou um pouco. Ele não está acima da máxima histórica, mas ele subiu. Ele pode corrigir até a média de 20 períodos para voltar a subir, tá? Ele já fez isso uma vez, mas por enquanto tendência de alta. Anime também. Anime voltou um pouco e segurou. Semig não. Copasa também em tendência de alta. E Rapvid tá aí, ó, acionou o trade e tá subindo em direção aí ao alvo 16,14. Pode ver que a maioria, né, está andando. Alguns estão feios, como o RDNI 3, tá meio feio, né? Copasa também tá tímido ainda, mas os níveis de OBV estão acima do topo histórico, tá? Então, a questão é de ter paciência para esperar o trade desenvolver,
ok? Mas Betou 3, a gente entrou aí num time ruim em relação ao gráfico semanal, tá? Então esse foi o nosso erro e eu estou mostrando aqui, né, o meu erro. Eu estou mostrando aqui o meu erro e mostrando no que eu errei, tá? Eu não alinhei a minha entrada do gráfico diário com o gráfico semanal. Por isso que acabou tomando stop. E esse stop aí, ó, possivelmente a gente vai ver esse papel voltar a cair. Tá? Ele pode subir até a média de 200 tal, para voltar a cair. E aí a gente, né, foi estopado tal, para ver o papel voltar, porque a gente cometeu o pecado de não entrar no momento certo. Ok? Indo aqui para o SP500, o SP500 ele rompeu um pouco, mas um candle muito pequeno, muito pequeno. O SP500 está sem força. Tá, mercado americano ele está sem força. O ouro, eu falei que, na minha opinião, ele ia romper a média de 20 períodos, não rompeu, bateu na média, está segurando. Tá, vamos ver se vai manter aí, né, vai se manter seguro, porque o mercado, essa semana, tá, o mercado lá fora, mercados mundiais estavam fracos, tá? Do Forex, de todos os papéis, pares de moedas, um que deu entrada e atingiu o nosso alvo foi euro, dólar neozelandês, EUR, NZD, no gráfico de H4, de 4 horas. Na linha branca aqui, ó, foi a entrada, era o rompimento aí dessa lateralização, fez um candle aí de força, lateralizou para voltar a subir. Entrada 1.71790, o alvo seria de 100%, foi em 1.72760, atingiu o alvo. A gente pode ver aqui, ó, em H1 que ele atingiu o alvo aí. Então, né, o mercado também, Forex também está muito lateralizado, né, os principais pares de moedas aí, né, você pode ver que esse papel, esse par de moeda, ele não está dentro das majors, né, as majors são os principais pares de moedas, ele está, acho que nos minors, se eu não me engano, né, o EUR NZD, e foi ele aí que deu esse alvo. O Forex, ele é bastante volátil, tá? Ele é bastante volátil e o que acontece? Você ter alvos muito grandes, muito longos, é um pouco arriscado, tá? É bastante arriscado aí você ter alvos longos. Eu olho o gráfico diário de todos, tá? Vi que rompeu aqui, ó, a média de 20 períodos, formou um candle altista, né, e ele tinha aí espaço para subir, o MACD também estava virando altista. Então o que eu faço? Eu identifico no gráfico diário, eu olho só no gráfico diário primeiramente, tá? Eu vou em todos, o gráfico diário de todos. Quando eu vejo aí a possibilidade, né, ele tem espaço para algum dos lados, e o MACD aí e o volume também tá ajudando, eu pego e vou nos prazos menores de H4 e H1. E identifico aí o trade, tá? Então ele havia formado esse pivô aqui, ó, primeiro, né? E aí ele formou esse candle de força, rompendo o topo anterior e confirmando esse pivô. Então eu falei, ó, beleza. Na continuidade este candle é de força e ele vai dar uma continuidade. Então esse espaço aqui, ó, essa distância desse pivô eu projetei para cima, 100%. Peguei a ferramenta de Fibonacci, deixa eu ver aqui se foi essa. Vou ver rapidamente se foi essa daqui que eu peguei. Enfim, foi. E aí eu havia projetado. Agora está um pouco difícil de ver também a configuração da ferramenta, mas foi foi este pivô aqui, né, que a gente projetou para cima, tá? E aí, alvo atingido do trade em EUR NZD em H4. Para fechar, ou como sextou, né, hoje eu vou deixar em aberto aí esse vídeo de olho no mercado. E eu gostaria de uma informação que eu havia falado ontem que eu ia pesquisar. Esse aqui é o site da investing.com. E aqui é só para mostrar para vocês o fluxo cambial, a entrada e saída de dinheiro, né, de estrangeiro, fluxo estrangeiro na B3, na Bolsa de Valores brasileira, tá? E eu peguei aqui o ano de 2020.
E vocês podem ver que a saída, o histograma aqui, ó, do 0 para baixo é saída e do eixo 0 para cima é entrada. Você pode ver que saiu muito mais dinheiro do que entrou. Agora em dezembro, né, há uma entrada aí, entrou um pouco. A gente pode ver aqui o que entrou. E vamos pegar aqui só o mês de novembro. O mês de novembro saiu 1.3 bi, 0.18, 3.33 bi. Que havia saído. Então, do que saiu quase só no mês de novembro, sem olhar os outros aqui, só no mês de novembro, até aqui, do dia 4 até o dia 18, saiu quase 5 bi. Quase 5 bi foi o fluxo de saída do capital estrangeiro da B3, ok? No finalzinho de novembro entrou 1.16 e na primeira semana agora de dezembro entrou 0.27. Então entrou quase 1.5 bi. Então pegando só o mês de novembro e de dezembro juntos, saiu 5, quase 5 e entrou 1.5. Tá? Pegando todos os outros aí, você pode ver que o saldo negativo é muito maior. Tá? Só para você ver o que está sustentando essa alta do Ibovespa. O fluxo de capital estrangeiro é um fator muito importante. Tá? A bolsa, a quantidade de capital nacional, ele não era, no histórico aí da bolsa, ele não é o fator que sustenta o Ibovespa a longo prazo. O que sustenta o Ibovespa a longo prazo é o somatório do fluxo de capital nacional com o estrangeiro. E você analisando o fluxo de capital estrangeiro, você consegue ver a análise como que os estrangeiros estão vendo, tá, a economia brasileira, a economia nacional. E você pode ver que se há uma subtração de capital maior do que uma entrada, é sinal que eles, né, os investidores estrangeiros estão vendo com maus olhos, eles não estão vendo com bons olhos a bolsa brasileira. Logo, essa subida de Bovespa está eminentemente sustentada somente pelo capital nacional. E a maioria por pessoa física que ainda está saindo, né, está havendo um fluxo de capital da renda fixa para a renda variável e, neste caso, para a bolsa. Tá? Só que o que sustentou, repito, o que sustentou a longo prazo foi o somatório do capital nacional com o capital estrangeiro. Tá? E o capital estrangeiro aí, ó, ele não voltou a entrar, né, não entrou a quantidade que saiu muito mais, ok? Então essa informação aí é muito importante para a gente ter um termômetro da economia aos olhos dos estrangeiros. Para fechar, eu falei do nosso curso Fundamentos de Análise Técnica e eu lancei essa Masterclass, ela está gratuita, né? Ela é gratuita, tem lá também no... Ela tá para os assinantes lá. Eu já ofereci também essa Masterclass aí para quem entrou no nosso canal, no canal aberto, mas eu resolvi colocar aqui, né, na Udemy gratuitamente, tá? Não é nada, é zero. E isso aqui também não é promoção temporária, é gratuito mesmo, vai continuar gratuito. Tá? Introdução ao mercado financeiro, onde eu falo sobre, né, todos os produtos de renda fixa e renda variável que há, além dos métodos de análise. Então, o que são debentures, CDBs, os índices aí de juros aí, né, da renda fixa, renda variável, ações, ETFs, fundos imobiliários e as duas metodologias de análise técnica e análise fundamentalista. Tá, isso aqui é para dar uma noção aí para quem não sabe nada, não sabe o que é a renda fixa, como investir, no que investir, como que você analisa, né, a projeção aí, quanto que você vai ganhar, os tipos, por exemplo, né, de títulos lá do Tesouro Direto, né, o pré-fixado, pós-fixado. Eu explico tudo isso aqui nesse curso gratuito, tá? Eu lancei ontem à noite, já tem aí 9 alunos, então vai ficar aí o link para você que não sabe nada aí, tá iniciando na bolsa e quer começar a investir, ok? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição. Tá? Para quem quer ser nosso assinante,
Nossa assinatura está aí por apenas R$ 49,90. Nós vamos começar um curso novo já na próxima semana, tá? Se você quer acesso ao nosso curso aí, por apenas R$ 49,90 você tem acesso ao nosso curso, além da nossa planilha de setups, tanto a planilha diária quanto a planilha semanal de position, ok? É o curso Fundamentos, esse tutorial, ok? Nós vamos vir aí com nova Masterclass, esse curso voltado para tanto Day Trade quanto Swing Trade, tá? E nossos conteúdos aí no nosso canal também no Telegram. Nós temos um canal exclusivo dos assinantes e um grupo onde nós interagimos aí com todos os assinantes, ok? Então fica aí o convite, um abraço a todos, um ótimo final de semana e, se Deus quiser, até segunda-feira.